cidade de Caxias do Sul está em clima de Feira do Livro. E o Entre Elas também entra no clima com convidadas muito especiais. Uma delas é a patrona do Feira do Livro, a escritora, jornalista e professora Maia Falks. Além dela, também estamos recebendo a psicóloga e escritora Lara Klinger. E também estamos na companhia da nossa colega, a assessora Maríndia Godoy, que recentemente participou do livro Escritos da Távola Redonda. Ela também está com o livro aqui, né? O Entre Elas, hoje, te convida a compreender o universo literário onde as mulheres têm vez e voz. Vamos para esse bate-papo? Meninas, vamos começar avaliando a participação das mulheres no mundo literário. Eu vou começar pela Maia, né, que está aqui como patrona também da Feira do Livro. A gente pesquisou e viu que a Maia é a 10ª patrona de 38 edições de Feira do Livro, né? Eu até achei, me surpreendeu, achei que não teria um número tão grande assim de mulheres. Eu achei que está alto, se avaliarmos o contexto que vivemos ainda, né? E eu queria que tu começasse a falar um pouquinho como tu avalia a participação das mulheres na literatura. Eu acredito que a gente está conseguindo agora mais visibilidade. Mas é uma coisa muito recente, já deveria ser antiga, né? Então, 10 patronas em 38 edições é um número alto pelo que a gente enxerga no mercado, que a gente enxerga na sociedade. Mas não deveria ser. Né? Não deveria ser considerado, nossa, 10 já? Não, só um pouquinho, são 38. Então, são 10 contra 28 homens, né? Só que a gente vem de uma época, se for pegar no contexto histórico total da humanidade, o tempo em que as mulheres conseguiram começar a publicar usando seu próprio nome é muito recente. E isso tem um peso muito grande, até nas festas literárias, que agora é que está começando as mulheres a tomarem seu lugar. Tanto que não é muito antigo, acho que deve ter uns 4 ou 5 anos, que aconteceu uma grande polêmica na Flip, porque a homenageada era uma autora e o número de autoras convidadas para o festival era muito menor do que o de homens. E causou um estranhamento. Peraí, só um pouquinho. Então, a gente homenageia uma mulher, mas não chama mulheres para o festival. Então, muita gente não percebe isso no dia a dia, mas para nós que estamos no mercado, é muito mais difícil conseguir realmente ter notoriedade, porque ainda existe muito aquele preconceito da tal da literatura feminina, que é uma discussão que não tem fim. O que é uma literatura feminina? Né? E, na verdade, não existe um conceito para isso, porque não existe literatura masculina. Então, a gente já sabe que parte de um preconceito de que literatura feita por mulheres, para mulheres, romance romântico, meloso, o amor da vida. E não tem nada a ver com isso. A gente tem mulheres produzindo em todos os gêneros e mulheres lendo todos os gêneros. E também tira dos homens a oportunidade de ler um romance romântico, por que não? Né? Então, eu vejo com otimismo, inclusive, essa inclusão das mulheres, que não foi fácil. A gente teve que entrar na marra no mercado, assim, forçar a nossa entrada, forçar a nossa participação e forçar o sentimento de vergonha da sociedade em ter poucas mulheres sendo reconhecidas para que isso acontecesse. Então, existe agora um resgate de autoras de séculos passados, justamente para valorizar o trabalho que elas não tiveram esse valor na época delas, porque elas não podiam ser escritoras. A gente até pesquisou um pouquinho antes do programa e a gente viu que o Brasil conheceu a primeira romancista dela em 1860. Que foi a Maria Firmina dos Reis. Isso. Tu sabe essa história. Achei legal também tu comentar também um pouco da história, né? Porque acho que mostra também a luta, consegue mostrar o que a gente conquistou até aqui graças à luta dessas mulheres antigamente, né? E ela era uma mulher negra, né? Sim, sim. E até interessante da história dela é o seguinte, eu fiz uma grande pesquisa, porque eu escrevi um livro-reportagem sobre Gonçalves Dias, né, que é um poeta maranhense, que ele morreu em 1864. E durante essa minha pesquisa, que foi muito profunda, eu não encontrei nenhum nome feminino entre os grandes nomes da literatura. E eu posso apostar que tinha dezenas, centenas, porque, claro, a população era muito menor, de mulheres produzindo na época. Mas nenhuma se destacou. E não é porque nenhuma era boa o suficiente, é porque mulheres não podiam.
Elas não eram reconhecidas. Exatamente. Certo. Eu achei legal também tu comentar do estilo de mulher escrever, até que a Lara falasse um pouquinho, né? Mulher só escreve romance, como é que é isso? Enquanto a Maia falava, eu estava pensando que essa disparidade, ela se evidencia, inclusive, nas nossas referências, né? As referências que a gente tem enquanto escritora, as nossas primeiras referências, talvez, elas tenham se fundamentado muito em homens. As minhas primeiras principais referências da vida, que não eram de romance romântico, mas, enfim, eram homens, né? E são referências que ainda são muito marcadas para mim. Eu acho que, sim, a gente tem galgado um espaço, mas ainda tem muito espaço para adentrar. Mas as referências de mulheres escritoras contemporâneas também têm crescido. Então, eu tenho percebido, assim, pensado, quando eu penso em quem que está me inspirando na minha escrita atualmente, né? Nomes de mulheres que me vêm à mente têm aumentado. Tem sido mais fácil de acessar mulheres, né? E, bom, tem muitos, né, gêneros para explorar, formas de escrever, assuntos. Mas eu fico pensando também que se a gente escreve a partir da nossa experiência de mundo e não há tanto tempo a mulher tem podido ter outras experiências de mundo para além da casa e do trabalho doméstico e da família. Então, agora sim, talvez a gente tenha tido mais voz sobre outras coisas, senão romance, senão a expectativa, né, de um grande amor. Enfim, a gente pode escrever sobre outras coisas como solidão, como né, trabalho. Trabalho é uma coisa sobre a qual eu escrevo bastante, o sofrimento no trabalho. A gente vive outras coisas além de romance, né? Tem muitas facetas da vida para a gente escrever a respeito, né? E a gente pode escrever sobre as coisas não tão bonitas da vida assim também, né? Claro, tudo bem, romances românticos, né, especificamente escritos por mulheres, não necessariamente acabavam de uma maneira bonita, né? Provavelmente o contrário disso. Mais voltado para o trágico, mas tem muitos detalhes na existência, tem muita coisa na vida para a gente escrever a respeito. E talvez que a gente só consiga acessar a voz para escrever se a gente experimentar e se a gente puder viver essas coisas. É verdade. E até acho que com a questão de romance é uma coisa tipo mais de adolescente, né? Que a gente ainda é uma fase que elas ainda querem ler um pouco de romance. Acho que depois a gente não acaba lendo só romance, né? Eu não sei como é que é o estilo que vocês notam que as mulheres procuram. Isso varia muito também da realidade social. Então, a gente vê romances românticos, autoras muito românticas, elas fazem muito sucesso num público mais velho. Assim, mulheres que já estão numa fase, assim, entrando na terceira idade também. Que é como se fosse um resgate. Mas isso, muito do que a Lara falou é muito real, assim, que essas mulheres ainda vêm de uma realidade doméstica, né? Então, essa busca pelo resgate do grande amor parte de uma realidade de quem não conseguiu alcançar isso. A gente vê muitos casos de mulheres que tiveram casamentos horríveis e que leem romances, devoram romances, porque é uma tentativa de mascarar a sua própria tristeza, né? E elas não tiveram outras vivências para experimentar isso. Sim, acabam lendo uma ilusão, vivendo uma ilusão. Exatamente. Através de um conto, de uma... Exatamente. Interessante isso. Mari, Índia, me conta como é que foi essa participação no livro que tu até trouxe, né? Escritos da Távola Redonda. Como é que foi a tua participação? Eu vi que foi através do teu filho, né? Achei legal que tu tá incentivando ele a ler, escrever, enfim. Que é uma coisa que eu acho que vem se perdendo um pouquinho, ainda mais numa era tão tecnológica e digital, né? E aí, como é que foi que tu acabou escrevendo você, né? Bom, primeiro, Cris, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, ainda mais, né? Do lado de duas escritoras, assim, fantásticas. Para mim, eu sempre estava do outro lado de leitora aqui, né? Então, ouvindo elas, eu sempre fui muito fã de literatura, mas sempre lendo, né? Escrevia, né, quando adolescente, mas tinha parado.
Acabei levando meu filho, né, para a oficina, porque ele sempre gostou de escrever e ler, e sempre incentivei ele desde que estava na minha barriga, né, que eu lia para ele. Então, eu levei ele porque ele escreveu um texto, que na verdade para mim era um conto, muito para a escola, assim, eu fiquei impressionada. Eu que conheci ele bem, fiquei impressionada. Eu disse, filho, isso aqui dá pra gente publicar, né? Aí eu comentei com ele, né, que é o organizador ali, professor da oficina. Ele disse, não, vem, traz ele, né, pra uma aula. Aí eu disse, tá, escrevi ele, né, para aquela aula em específica, porque ele tá na adolescência, então às vezes nem tudo que a gente fala assim no primeiro momento ele vai aceitar, né? Aí eu liguei para ele só, filha, tem uma oficina para mim te levar. Eu vou contigo e tudo. Aí ele disse assim, mas eu vou ter que ficar fazendo curso, a mãe sabe que eu já tenho um monte de coisa, né? Essas desculpas, né? Aí eu disse, não, vai na primeira aula, se tu gostar, tu fica. Mas durante o trajeto até lá, eu fui no carro tentando, né? Ai, filho, tu vai gostar, o William é legal e tal. Aí quando chegou lá, ele não piscava. Sabe aquela... sem expressão, assim, né? Só olhando, assim, meu Deus, tu tá gostando ou não, né? Aí, quando no final da oficina, daí o Willi perguntou quem queria se inscrever, ele já levantou a mão, foi o primeiro que se inscreveu pra oficina, e eu disse, Willi, eu vou ter que trazer ele todo dia, né? Não tem problema de eu ficar aqui. Ele, não, vai ficando aí, vai participando. E quando eu vi, eu comecei também a participar das aulas, e entrei junto, e a gente escreveu aí essa coletânea, né, em 14, são 14 alunos. Até eu estava vendo aqui agora, são 7 mulheres e 7 homens. Então, na nossa oficina não tem essa diferença entre homens e mulheres. Mas os meus textos também falam muito disso. A minha crônica fala sobre o machismo e o meu conto fala sobre uma menina que também, né, consegue sobressair nesse mundo, né? Então, e a poesia é uma coisa bem pessoal minha, porque eu que estou começando, eu ainda não consigo separar muito o pessoal do escrever no geral, né? Então, eu ainda escrevo muito o que eu sinto. Que coisa que eu estou aprendendo agora com a oficina a tentar separar um pouco, né? Mas, assim, é uma experiência muito, muito boa. Espero continuar escrevendo. Já estou com alguns outros projetos de escrever também nesse tema, né? Da questão das mulheres, do preconceito, mas daí de uma forma mais sozinha ou com uma outra amiga minha. Vamos pedir para nossas escritoras como é que é isso de separar o pessoal. Eu fiquei pensando se tem como separar. O professor disse que sim. Pois é, que a gente acaba escrevendo sobre uma coisa que a gente vive, vê, como é que é escrever. A gente escreve sobre o que se nota da realidade. Eu não... Quero escutar como é que é essa vida de escritora, porque eu sou uma leitora, não sou escritora, como é que é? No começo mesmo, quando a gente está traçando os primeiros passos da caminhada, é mais fácil a gente pegar experiências próprias para começar a trabalhar. E isso não é um problema, até porque as nossas experiências adaptadas, né? Porque a gente não vai escrever autobiografias. Então, se a gente adapta essa nossa experiência a uma realidade de um personagem, funciona. Mas, claro, depois que vai adquirindo experiência na escrita, no processo criativo, aí essa separação se torna muito mais possível, porque a gente consegue, a partir dessa visão de mundo, puxar aquilo que não nos pertence e, como é que eu vou dizer, incorporar aquilo, seria algo assim, tipo, tu vestir a pele do personagem. Mas o processo de escrita de uma narrativa passa por etapas muito técnicas. Então, a construção da linha do tempo, a construção de cenário, do personagem, ganhar intimidade com aquele personagem que tem uma realidade diferente da nossa. E aí que começa realmente um trabalho mais profissional. Mas a primeira caminhada é quase impossível fazer uma separação completa. E uma separação completa mesmo, total, é impossível porque a história sai do nosso cérebro, né? Então, as nossas referências acabam entrando junto, a gente querendo ou não. Só que aí tem maneiras de disfarçar, pesquisa, entrevistas, né? Tem autores que chegam a extremos, assim, de buscar uma vivência diferente da sua para conseguir compor aquela narrativa. Então, é um tema controverso, mas eu sou muito da teoria que cada autor tem o seu processo, cada autor tem a sua vivência, a sua história, a sua maneira de escrever. Então, diz assim, tu tem que separar autor da obra? Depende. Esse autor está conseguindo escrever uma obra criativa, trazendo suas próprias referências?
tá? Então, ótimo, perfeito. Então, eu acho que tentar estipular regras específicas para cada escritor não vai funcionar. Não tem jeito, é trabalho criativo. Lara, como é que você quis ser escritora? Mas tu tirou isso. Não, eu concordo em partes com o que a Maia falou. Eu estava pensando assim, que eu sempre me questiono se tem como separar realmente. Mas não quer dizer que a gente que é autobiográfico, né, que a gente viveu tudo que o personagem está vivendo e que a gente... eu acho que sim precisa transcender a nossa própria experiência de mundo. Pode ser que se chegue nesse ponto, pode ser que não. Mas talvez a questão das nossas referências atravessarem a história, os personagens, os versos, não seja uma coisa restrita a início de carreira, por exemplo. Porque me parece que as nossas referências estão sempre presentes de uma maneira ou de outra. Mesmo que a gente escreva sobre uma experiência que concretamente a gente não teve e a gente não vai vir a ter, né? Uma especulação, né? Uma ficção, né? Ou porque a gente escreve a partir da nossa observação de mundo também, né? Não só da nossa experiência pessoal. Mas eu não consigo acreditar que a gente separe completamente, que seja possível completamente dissociar, né? O que tem em mim daquilo que eu ponho no mundo, né? Que eu dou à luz, a ideia que eu dou à luz. Eu acho que, enfim, a gente está ali mesmo que não esteja, em alguma medida. E aí, como é que tu começou com os escritos? Eu comecei... não sei. Comecei... O meu primeiro sonho da vida era aprender a ler e escrever, ir para a escola ser alfabetizada, né? Então, no primeiro momento em que eu fui alfabetizada e tive contato com redação, leitura, enfim, isso é isso é muito cedo na vida. Sei lá, né? Logo, primeiro ano de escola, acho que já tinha algo de eu gosto disso e o retorno que eu tenho disso é bom, eu faço isso bem, aparentemente. Os adultinhos que leem gostam. A criança agradando os adultos com a sua redação. Então, parece que é algo que eu tinha algo de mim ali. Mas eu lia gibi, né? Enfim, foi uma criança normal que leu o gibi do Pato Donald, de Tio Patinhas. Eu adentrei a literatura sem imagens, sem figuras, aquela coisa um pouco mais densa e mais extensa. Eu sou da geração Harry Potter, por exemplo. Né? Quando estava saindo livro e filme, eu estava na mesma idade dos personagens. E foi ali que eu adentrei essa coisa um pouco mais densa. É romance, mas não é romance romântico, né? É uma ficção, fantasia. Era um universo à parte que, num determinado período da minha vida, foi necessário e acolhedor para mim. Então, para mim, a literatura, num primeiro momento, de uma, talvez, pré-adolescência, que é um período caótico, acho que na vida de todo mundo, foi E a literatura, eu acho que ajuda, né? Ajuda. Foi um acolhimento, um mundinho para fazer parte, né? Mas depois, a partir disso... conhecendo outras coisas e outras referências e outros estilos de escrita também, de leitura. De ser escritora e de ser leitora. No próximo bloco tu vai ler uma produção tua, a Marília também, eu e a Maia vamos acompanhar, né? E você também está conosco, não saia daí, nós voltamos em um minutinho, já já. População. Prefeituras. Congresso Nacional, governos estaduais. Existe uma diferença importante entre o Brasil real e o Brasil político. E isso só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral, 90 anos pela democracia. Quando se elogia uma mulher como negra de beleza exótica, normalmente está se relacionando à beleza dela por ter traços finos. Assim, o elogio, na verdade, se refere ao que o padrão branco define como belo. Isso é preconceito?
Dá para elogiar a pessoa sem fazer referência racial. Pessoas bonitas são apenas bonitas. De volta com Entre Elas, nessa edição, falando um pouquinho da participação das mulheres na literatura, já que estamos em clima de Feira do Livro na cidade. E a gente quer escutar muito, né, as nossas participações das meninas que estão aqui, com uma produção de vocês, a Marim de estreante, a Lara é o... Vários escritos, é o primeiro livro, mas é o primeiro livro, né? Eu tô para lançar o meu primeiro livro de contos e crônicas para sair esse ano ainda. Esse ano, tá. Mas já escreve faz tempo. Eu tô numa de participar de concurso literário em Caxias e na região. Que ótimo pra E ser cidade publicada em isso. antologias. Então, por enquanto, em antologias eu tô por aí com contos, crônicas e poesias. É muito bom, porque a gente tem representantes da cidade, né? Além de levar o nome delas, de vocês, né? Que você também já ganhou prêmios que você... Né? Alguns. Levam também o nome da cidade. A gente tem muito orgulho disso. Então, Lara, vamos começar por você. Tá. Eu vou ler uma poesia, então, que nunca foi publicada em lugar nenhum. Olha! Que legal! Barco sem rima. O que se perdeu, perdido está, sem vias de recuperar. Mas o que não se perdeu, quem sabe possa vir à luz, pessoal e coletivo, torto e furtivo, sem a autoexigência de tudo encaixar e sem a necessidade de tudo rimar, rimo apenas onde posso remar, e o resto que vá à métrica. Adorei também, tá? Dá para aplaudir? Obrigada, Lara. Vamos, Maríndia. É a sua primeira produção, né? Ou já... Um livro Publicada. Publicada, sim. O fardo de ser flor. Não morra minha flor, escolha a vida, doce e ingênua rosa. Conheço suas angústias, corremos juntas. Sei das dores da alma, que mutilam suas pétalas. Esse mundo não merece sua beleza. Minha menina não almeja nada? Foi calada, proibida de exalar perfume. Uma flor que não pode ser flor, pode ser o que mais? Obrigaram você a abandonar seus sonhos, amordaçaram seu canto. Pode ser inocente e bela. E aí, continua, né, Marindy? Só leu um trechinho para nós, né, do livro, que ele já foi lançado esse livro, né? Sim, já foi lançado. Então, Vai estar na Feira do Livro. Vai estar na Feira do Livro. Então, além, né, dos escritos, vamos falar um pouco de leitura também, né? Como é que vocês avaliam esse hábito, hoje, atualmente, nessa era digital? Como é que vocês veem... Vocês acham que está se perdendo esse hábito da leitura? Vocês acham que não? A importância da Feira do Livro para isso, né? Que é um evento tão democrático que traz tudo que possa imaginar de obras. Então, eu queria que vocês, sei lá, falassem um pouquinho assim, da visão de vocês do momento que a gente está vivendo nessa questão de leitura mesmo. E a importância da leitura, né? Para as pessoas. Eu acredito que, ao contrário do que o senso comum diz, que o brasileiro não lê, o brasileiro lê muito dentro das suas condições, né? Porque nós temos, nesse momento atual, com a alta do dólar, o papel subiu muito o valor. Então, o livro encareceu. Toda a cadeia produtiva, na verdade, teve aumento de preços. Então, o papel foi só o mais dramático, porque tu não faz um livro de papel sem papel, né? Então, o livro encareceu muito pro bolso do leitor, mas ao mesmo tempo as editoras estão lucrando menos, os autores estão ganhando menos. Na verdade, os autores eu acho que nunca ganharam muita coisa. Eu, pelo menos, não. É muito rentável. Não. As pessoas fazem porque gostam. Ser brasileiro e viver de literatura... Impossível. Tem que ter um outro trabalho. Tem. Não, é realmente impossível. Até os consagrados, eles acabam ganhando muito mais dinheiro em cursos, em palestras, do que efetivamente com venda de livros, né? Então, o livro se tornou, sim, um objeto caro. Mas o que eu vejo, até pela sobrevivência das livrarias, é que o livro ainda é um objeto procurado. E o livro digital não tirou espaço do livro físico. Pelo contrário. Eu tenho uma sobrinha de 14 anos, ela é devoradora de livros. E ela lê tanto digital quanto físico. E eu vejo muita gente que, quando gosta muito do livro digital, compra o físico,
Olha. Para ter na sua biblioteca, bonitinho. Então, não tirou espaço e eu vejo um aumento e não uma diminuição no número de leitores. Até porque cada vez mais tem acesso à informação e o hábito da leitura começa, que as pessoas acham que as redes sociais tiram o hábito da leitura, eu acho que é o contrário. Eu acho que ele introduz ao hábito da leitura. É um fenômeno muito pessoal, porque eu vejo isso acontecendo com as pessoas da minha rede de contatos, que leem textos enormes que eu escrevo e aí vão procurar meus livros. Então, a minha presença nas redes sociais não foi um afastamento da minha literatura, pelo contrário. E eu vejo com otimismo o futuro da literatura. Nós nunca tivemos tanta gente produzindo, tanta gente publicando, tantas editoras nascendo. Temos o problema das livrarias, muitas livrarias fechando, sim, mas aí são questões de mercado que vão além da questão literária, né? Que daí é mais produto mesmo e tem outras questões envolvidas. E eu vejo a Feira do Livro como uma oportunidade justamente de trazer esse pessoal que está começando com o hábito da leitura e que não conhece o universo literário como um todo, ter acesso a tudo que é tipo de livro, porque tem tudo que é tipo de livro na feira, e ter acesso às atrações, a conhecer autores, a conhecer novas obras que não veria na internet, ou daqui a pouco numa livraria vai olhar só a estante principal e não vê que tem. Então, é sim uma porta de entrada para novos leitores e é extremamente importante que seja valorizada por todo mundo, todo o público leitor e pelo poder público também, de manter esse incentivo e os programas de estímulo à leitura. Porque o melhor hábito começa na infância. Mas isso não significa que uma pessoa adulta que não tem o hábito não possa adquirir. É mais difícil, tu acha? Um pouco porque a gente traz muito os nossos hábitos de vida inteira e todo hábito é difícil de perder e difícil de ganhar, né? Mas não é impossível. E eu acho que a nossa missão enquanto escritoras, enquanto Feira do Livro, é justamente trazer pessoas de qualquer idade e mostrar para elas que ler é muito bom. E quem sabe, sim, escrever é muito bom. Porque uma pessoa que escreve muito, ela precisa necessariamente ler muito. Então, uma coisa leva a outra. Eu vejo com otimismo. Lara, vamos falar um pouquinho, utilizando o teu lado psicóloga, não como escritora agora. Como você avalia essa geração tão imediatista, que às vezes quer só ler o resumo do livro, não quer ler o livro? Então, eu sou formada em psicologia. Eu não atuo como psicóloga, não oficialmente, né? Mas acho que também é uma formação que atravessa todo o meu ser no mundo. Eu trabalho como educadora social na Fundação de Assistência Social já há 11 anos. Eu não vou arriscar fazer essa avaliação enquanto psicóloga, tá? Como educadora social. Eu acho que essa é uma avaliação difícil de fazer para fora da nossa bolha, primeiro. Eu não sei te dizer em números de novos leitores, então, mas a minha experiência com, por exemplo, as pessoas que eu atendo no dia a dia, eu atendo pessoas de baixa escolaridade, de poder aquisitivo quase inexistente, e a literatura não é necessariamente de fácil acesso para essas pessoas. Então, eu não diria que há tanto acesso assim, quanto, né, seria, ou quanto a gente acha que sim, ou quanto idealmente seria. Na minha experiência pessoal, assim, por exemplo, a Maia mencionou sobrinha, super leitora, de fato as crianças e adolescentes da minha família não leem os livros que eu dou, aparentemente. Então, me parece que os pré-adolescentes, adolescentes e crianças que eu tenho convivência, eles são afetados pela urgência das redes sociais. Eles não têm muita paciência. Noto isso, que embora acesse redes sociais, sempre tem alguém lendo algum livro, mostra, não sei se as pessoas efetivamente leem aquele livro, né? Mas sempre mostra alguma capa de algum livro, né? Sim. Mas é é uma atualidade que as pessoas são muito imediatistas. E um livro, às vezes, demora. Precisa ter paciência para ler um livro. E não quer dizer que uma pessoa... Eu não sou devoradora de livros, né? Eu amo ler e amo escrever. Escrever, para mim, é uma forma de sobrevivência. Inclusive, é a forma que, pessoalmente, eu sei dar conta das demandas esmagadoras da vida. Mas eu, por exemplo, não sou uma grande devoradora de livros. Eu leio muito devagar. Já fui devoradora? Não sei. Talvez.
Mas eu tô lendo, daqui a pouco eu paro, vou fazer foto dos gatos, e aí acabo que tenho muitas fotos dos gatos e né, não tantos livros lidos. Mas eu acho que é uma coisa que talvez seja mais contínua do que algo afoito, e precisa ter paciência para isso, né? E eu acho que talvez, e as redes sociais têm muitas vantagens, tecnologia tem muita vantagem, mas talvez às vezes a gente se perca um pouco nessa coisa ansiosa. E eu acho que isso afeta todos, mesmo quem já tinha hábito de criança de ler. Eu me sinto afetada por isso às vezes. Talvez se tendo esse hábito ajude também na ansiedade, né? Seja uma forma. Maríndia, você acha que a literatura é contagiante? Você que incentivando o filho, né? Eu vou falar agora aqui como mãe, então. Uma outra visão. É uma outra visão. Eu acho que o incentivo tem que partir dos pais, sim, né? Eu tenho isso na minha família porque a minha mãe sempre foi uma leitora também. Claro que também, como as gurias falaram, ela não tinha oportunidade, né, de ter acesso aos livros. Então, o que acontecia? Até aqui no meu conto eu falo um pouco sobre isso. Eu chegava da escola com os livros, né, correndo para minha mãe ler, quando eu não sabia ler ainda, né? Quando eu ia ler no pré. Então, a minha mãe, para ela também era uma realização que ela podia ler, né? E o meu primeiro acesso aos livros foi na escola. Diferente do meu filho, que já, né, desde sempre que eu introduzi a literatura. Mas, então, eu acho que as nossas crianças também, o maior acesso que elas têm é na escola. Então, uma biblioteca normalmente tem muita coisa. Então, vai aí também dos professores, os pais incentivar e ensinar a ler. Porque a gente fala muito sobre aprender a ler na oficina da maneira de tu conseguir interpretar o que tu está lendo. Porque se tu largar um livro para uma criança para ela ler sem ela, né, mostrar para ela talvez não vai achar interessante. Então, eu acho que a leitura se torna contagiante quando tu consegue ver nas entrelinhas o que a história está te falando, né? Então, quando tu consegue se contagiar mesmo com a história, aí tu vai se tornar um leitor. Quando tu conseguir sentir o que está escrito, né? Porque ler por ler, a gente vê que os professores até, né? Hoje tu vai ler esse livro. Até meu filho falou, hoje mãe eu tenho um livro de 500 páginas para ler até segunda-feira, que a professora me mandou ler. Aí eu disse assim para ele, bom, para ti é fácil, né? Porque tu tá acostumado a ler bastante, mas eu fico pensando nos outros, né? Que não tem esse hábito. O que eles vão ler? De que forma eles vão ler? Né? Esse tipo de coisa até afasta o leitor. Ele vai pegar aquele calhamaço ali, pouco tempo, não é acostumado. Isso parece que se torna um inimigo, né? Não um amigo. Exatamente. Talvez as pessoas... Teria que ser revisto, né? É uma coisa a ser revista. Para incentivar as pessoas. Acho que algum outro título, algum outro perfil de leitura. Até ele deu a ideia, mãe, se fosse vinculado a um jogo, eu não lembro agora qual lá. Aí, tipo, se tu lesse, só que tu teria que responder algumas questões para ter certeza que leu e entendeu, aí tu ganhava pontos nesse jogo. Eu disse, eu não sei também se é a maneira, né? Se é uma boa maneira de incentivar, né? Mas eu acho que a gente tem que ir pensando realmente em ideias de incentivo, né? Ele pensa muito sobre isso. Mas eu acho que até coisas que vocês falaram, assim, que até contrariam o que eu disse, mas é que são várias realidades, né? A vida é múltipla. E a intenção é essa, a gente também trazer vários pontos. Lógico, né? É que a vida é múltipla, né? Então, teve uma coisa que me chamou muita atenção, que a Lara comentou, das pessoas que ela atende que não têm acesso ao livro. É, infelizmente, uma realidade que a gente enfrenta, que são pessoas que daqui a pouco, se tivessem acesso, seriam grandes leitoras. Não tem como a gente mensurar se elas seriam ou não, elas não têm acesso. E isso era uma coisa urgente de ser resolvida. As pessoas não têm alfabetização. Exatamente, E aí vão fazer como? Não sabem ler, não têm acesso à biblioteca, não têm acesso à livraria, não têm dinheiro para comprar um livro, vão ler como? A Feira do Livro tem essa função também, né? Com certeza, com certeza. Então, é esse o trabalho que é o grande desafio. É a gente pegar essa gurizada que daqui a pouco não se interessa por leitura, que não tem o incentivo em casa, e trazer alguma coisa que seja do agrado deles. Que nem tu comentou que tu é da geração Harry Potter, eu sou de uma geração anterior, eu sou da geração Vagalume. O que é a geração Vagalume? É a coleção Vagalume, os livros de mistério, infantos juvenis. Mas, então, como a leitura é atemporal, eu também li, né? Entendeu? É que eu me senti velha quando tu falou. Não. Eu me senti velha quando tu falou, porque quando teve o Harry Potter, eu já estava na faculdade. Abafa. Fico voltando.
Então... Início de faculdade, tá? fato. Tá. Não é no final. Mas aí tu vê assim, ela lia Harry Potter e eu conheço muita gente que começou sua formação como leitor lendo Harry Potter. E não é uma leitura de 7 anos de idade, é uma leitura de 13, 14, né? Mais ou menos. A coleção Vagalume também veio nessa pegada. Mas eu me lembro que na escola, por exemplo, eu era obrigada a ler clássicos, que eu sou totalmente favorável aos clássicos na idade certa. Porque eu, com 12, 13 anos, tinha que ler clássicos do século XIX que eu não entendia o que estava escrito. E eu me sentia idiota. E aí eu comecei a ler Coleção Vagalume. Opa, tem aqui alguma coisa que eu gosto. Me identifico. Eu entendo, eu me envolvo e eu gosto de ler essa história. Então, esse trabalho de envolver o jovem na leitura para que ele, até como eu comentei, assim, de usar a rede social como uma ferramenta, de repente, até de acesso à literatura e não só de distração contra a literatura, isso vai depender muito da formação que esse jovem vai ter em casa, né? Estímulo em casa, na escola, a maneira como vai ser entregue a literatura para esse jovem, né? Ele não vai fazer isso sozinho. Ele está em formação intelectual, ele não vai procurar isso sozinho. Então, vai depender de quem está ao redor dele fazer essa literatura chegar a ele da maneira certa. Não é uma coisa fácil, ninguém tem uma resposta certa, não é uma fórmula, ok, a resposta é essa e está certo. Não, até porque cada um é um. Então, por exemplo, a Lara comentou que ela lê livros bem devagar. É um processo de leitura extremamente válido, não tem absolutamente nada de errado com isso. Eu leio rápido demais, porque eu resenho e aí eu fico com pressa de fazer a resenha do livro e eu acabo atropelando. Esse ano eu reduzi um pouco essa velocidade, porque realmente tu atropela, tu perde coisa no caminho, né? Então, o processo de leitura é como o processo de escrita. Cada um tem o seu, não existe uma fórmula pronta, até porque as fórmulas são ruins. Eu sou muito da teoria o seguinte, eu fiz uma oficina com uma grande escritora que é paraibana, de romance. Eu já tinha escrito vários, mas eu fiz a oficina. E ela ensinou uma técnica para a criação do romance que, para mim, não funciona. Eu sou muito intuitiva. Eu comecei a escrever muito antes de conhecer qualquer técnica de escrita. Então, aquilo ali não vai funcionar para mim. Mas, de repente, para alguém que está começando agora e está muito inseguro, aquilo vai funcionar, né? Não existe uma resposta certa, nem uma resposta errada. Sim. Eu não consigo ler no ritmo que a Maia publica, por exemplo. E essa questão da idade é muito importante, né? Eu, uma apaixonada pelo livro Pequeno Príncipe, quis que o meu filho lesse aos 7 anos. Não tem como ele, né? Ele disse, mãe, não sei o que tu acha de tão, né, especial. Aí depois ele releu, né, na idade correta, daí ele também se tornou... Pra mim já aconteceu o processo contrário. Eu li um livro na adolescência, esse é meu livro favorito, eu amei o livro. Aí fui ler depois dos 20... Hã? Cada fase da nossa vida, né? E já me aconteceu também de eu gostar muito de um livro e uma pessoa dizer, não, mas esse livro é ruim. Por que é ruim? Aí a pessoa me mostra todos os furos narrativos. Eita, eu gostava disso. Maia, vamos aproveitar, a gente tem que encerrar o programa, infelizmente. Só queria que tu comentasse um pouquinho como que é uma feira do livro, a retomada de uma feira do livro, pós-pandemia. Qual os desafios? É um desafio grande, porque assim, o que acontece? A gente vive um período também, isso não pode deixar de ser falado, de falta de estímulo à cultura, de falta de verba para a cultura. E isso é muito perigoso para uma sociedade. Existem vários números que mostram quanto a cultura é importante. E durante a pandemia já saiu do controle de todo mundo. Aí já não era uma questão de tu ir lá brigar com o prefeito pedindo verba, porque não tinha o que fazer. Uma doença matando geral e a gente querendo fazer uma feira do livro. Então, a gente ficou muito entre a cruz e a espada nesse sentido, justamente de não deixar a feira do livro morrer, mas, ao mesmo tempo, preservar a vida e a saúde das pessoas. Como fazer isso? Então, foi um período em que as atrações foram online, né? Foram em lives. As bancas estavam na praça, mas sem nenhuma expectativa de grandes vendas. Eu, que sou uma grande frequentadora da feira, fui 2 vezes o ano passado. Eu me senti ofendida com isso, mas eu vou fazer o quê? Eu tinha medo. Como todo mundo, eu tinha medo. Então, eu fui pouquíssimo. E agora a gente começa com aquela situação de temos que trazer as pessoas de volta. Elas perderam por 2 anos o hábito de ir na feira. Fora que a feira foi mudada de data, na expectativa de uma melhora da pandemia, que não aconteceu. Pelo contrário, em 2020, na época da feira, deu uma piora na pandemia, ninguém podia prever isso.
né? Então foi uma situação horrível, todas as atrações foram canceladas. E a gente perde esse hábito de vir para a praça, para a feira, e de repente a gente tem que trazer de volta. Então a feira foi construída esse ano de uma maneira o mais convidativa possível, trazendo atrações de tudo que é tipo, trazendo pessoas novas, pessoas consagradas, justamente para a gente dizer, ó, a feira também é plural, assim como o leitor e o escritor, a feira é plural, podem vir todo mundo para a praça. Então, com essa mensagem, a gente encerra o programa de hoje, agradecendo muito a participação da Maia, da Lara e da Maríndia, que estiveram com nós aqui, e também de você que nos acompanhou. Um abraço e até o próximo Entre Elas.